Antônio Galvão chegando com mais um vídeo. Grato de coração a todos. Um abraço, bem-vindos os novos inscritos que a gente vê aí chegando. Espero que você se sinta bem aqui. E saiba que esse canal é um canal nosso. É um canal nosso. E aqui a gente pode expor sim as nossas ideias racionais. E existem muitas pessoas racionais no Brasil, que são pessoas que estão neste canal. Muitas ainda não chegaram aqui. Se você quiser compartilhar, achar que o nosso conteúdo é legal, compartilhe para outros amigos que pensam igualmente a você e que possam realmente se enriquecer com o nosso trabalho aqui, apenas fortalecer mentalmente a cada dia, ok? De todos os lugares do Brasil, um abraço, o pessoal de Pernambuco, Ceará, Piauí, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, o Rio Grande do Sul, que é o estado do meu amigo, que eu dei uma entrevista lá no canal dele, Café com Personalidade. Um abraço para ele. Um abraço especial para o Lampião do Cordel. Meu amigo, um abraço para você, tudo de bom. Que é o Vicente de Paula. Todos os dias ele marca o ponto aí. Bom dia, Galvão, estou aqui. Grato aí. Um abraço. Estava lendo aqui um livro que a gente tem que ler sempre. E isso é bom. Vai melhorando o nosso vocabulário. Você quer falar bem? Leia bastante. Leia bastante. É a melhor forma de você aprender a falar. Porque a língua falada é uma coisa. A língua escrita é outra coisa. E tanto você aprende a escrever melhor, que a gente às vezes peca muito, e também aprende a falar melhor. Eu estava lendo um livro aqui, muito legal, tá aqui, mas vamos para o conteúdo. O conteúdo de hoje vai ser um conteúdo bem legal, porque eu vou usar um versículo do Contra o Seu Vigário, que para mim é um dos versículos mais manipuladores, é isso mesmo. É um dos versículos que mais seguram mentalmente as pessoas dentro de tempos, de denominações e vão colocar sempre um medo a essas pessoas e vão fazer essas pessoas viverem o tempo todo acreditando nas fantasias e nas fábulas do mundo lendário, do mundo bíblico, que é um mundo totalmente lendário e mitológico, na minha opinião. E esse versículo que eu vou mostrar para vocês, pequeno, eu vou fazer um comentário legal em cima dele, me enganou por muitos anos. Me enganou, mas esse versículo me enganou mesmo. Porque quando eu duvidava de alguma coisa, porque nós temos todo o direito de questionar, de duvidar, de ter dúvida, de buscar evidências das coisas para acreditar, certo? E isso acontece muito dentro dessas denominações, dessas igrejas, e principalmente no padrão protestante. Você tem todo o direito de questionar, fazer perguntas para o teu pastor, para o teu padre, todo direito. Todo direito você tem. Não fique com medo, não. Se você tiver dúvida de alguma coisa, vai lá e fala: ô pastor, por que isso aqui não acontece do jeito que fala? O senhor podia me explicar? Claro que ele vai fazer um malabarismo, ó. Ele vai fazer um malabarismo. É como diz o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Ele vai fazer sempre o malabarismo dele. Mas você tem todo o direito de questionar. Não fique só acreditando no que te fala e no que está escrito em livro, não. Nem do lado científico e nem do lado religioso. Eu leio muito, mas eu leio, uma pulga atrás da orelha. Será que isso foi verdade? Eu vou checar, vou ver. Hoje eu tenho como pesquisar tudo no Google, né? Tenho como pesquisar tudo. E eu vou pesquisar, eu vou buscar fontes. Entendeu? Faça isso porque você vai se dar bem na vida. Não acredite na primeira conversa. Não acredite na primeira fala.
Não acredite naquilo que alguém lê num livro de você tem que acreditar que isso aqui é verdade. Isso foi verdade. Pode crer. Não acredite. Não acredite. Acredite no que você evidencia. Aí sim. Aquilo que é natural, do mundo físico, não precisa acreditar. Porque já se tem certeza. Então, quando você já tem certeza, isso não tem precisão de acreditar. E o versículo que eu vou apresentar agora é de fato o versículo que me enganou. Engana muitas pessoas. Que é esse aqui. Esse aqui. Ó. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Aí vem a parte que para mim mais manipula as pessoas dentro de templos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Que em outra versão diz assim: bem-aventurado os que não veem e acreditam. Isso é um texto na mitologia bíblica que Tomé, mesmo estando ali no grupo do apostolado, na história, estou falando de história mitológica, não por crença, mas porque está escrito, ele estava falando para um discípulo que, mesmo estando com ele, todo tempo não acreditou que depois da morte ele iria aparecer ali. Que isso nunca aconteceu, gente, deixando claro, isso nunca aconteceu. Isso aqui é uma mitologia, isso nunca aconteceu. Mas todo pastor, líder de igreja que acredita na Bíblia, que acredita no Conto do Seu Vigário, um livro mágico, vai usar este verso aqui, esta palavra aqui, ou seja, esta frase aqui, para fazer você continuar acreditando. João 20, 29. Bem-aventurado os que não viram e creram. Porque ali na mitologia, Jesus foi lá e pediu para Tomé tocar. Que na verdade, por que na mesma história, Maria Madalena, depois da ressurreição dele, queria tocar nele, ele não deixou. Não me toque porque ainda não cheguei ao reino do meu pai. E Tomé, ele deixou tocar antes de chegar ao reino do pai. Era porque Maria Madalena era mulher? Era por conta disso? Era por conta disso? Também aí é uma questão assim bem machista, né? Tá bom, mas vamos ficar por aqui, ó. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. Vocês leram aí, né? Vocês leram aí. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha só. 25 anos que eu passei dentro da igreja quando eu duvidava de alguma coisa. Porque todos que estão lá duvidam. Todos. Não vem com essa conversa, não. A maior prova que todos que estão dentro das igrejas evangélicas, católicas, etc e tal, eles duvidam. Você quer ver qual é a maior prova? A maior prova é quando alguém diz, olha, vai ter lá um pastor, ou um líder religioso, ou um padre, ou tem uma santa em tal lugar que está fazendo milagre. Que faz milagre. Se você quiser ver de frente para acreditar, vai. É o culto ou é o movimento religioso que mais lota? Todo mundo quer ver se de fato é verdade. Ou seja, passa o tempo todo acreditando que é verdade, mas precisa ver para crer. Todos que estão dentro das igrejas, mesmo dizendo que acreditam sem ver, não estão neste versículo aqui, viu? Não estão. Literalmente não estão. Porque eles precisam sim ver para crer a cada dia. Porque o ser humano é isso. Mas na sua maioria mente. Não, eu não preciso ver para crer. Porque está escrito bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não veem
e acreditam. Tá. Só que esse versículo é um versículo, na minha opinião, é o versículo que mais segura uma pessoa dentro da religião o tempo todo. Porque esse versículo força você viver apenas pela fantasia, pela fábula e pela conversação e pelo livro, pelas mensagens, sem ver nada e sem evidenciar nada. Tá errado, cara. Você tem todo o direito de questionar, de saber se de fato é verdade, checar. Você aí que tá me assistindo, que acredita em tudo que se fala dentro de igreja, se uma pessoa chegar pra você e dizer assim, olha, eu mandei no Pix agora pra você, peguei o número do teu telefone, do teu Pix, e mandei R$1.000 no teu Pix. Sem você ir lá saber se foi verdade, você pega teu cartão e vai logo e faz uma compra sem ter certeza? Eu duvido. Por quê? Porque mesmo ele dizendo que enviou um Pix pra você, você vai lá na sua conta, colocar sua senha, entrar no seu aplicativo e ver se de fato entrou. Que isso é normal, natural. Isso é buscar evidência, checar. Vocês estão entendendo? Todos fazem isso. Temos o direito de fazer isso. Mas o problema das religiões é que as religiões induzem você a acreditar sem ver, sem evidenciar. Nesse texto que eu mostrei para vocês aqui, nesse texto, o personagem, que também é um personagem fictício, Tomé, ele estava certíssimo. Espera aí, eu quero saber se é mesmo. Eu quero saber se depois da morte alguém volta. Eu quero saber. Aí diz que ele se apresentou. E se você observar, todos grandes personagens bíblicos, todos eles buscaram provas literais na Bíblia, na história. Na história eles não aceitavam qualquer coisa, não. O Moisés buscou prova literal. Não, quero ver tua glória. Quero ver. Quero ver. Mas Moisés, quero ver. Nem que saiba uma resta. O próprio Isaías, o próprio Elias, o próprio Davi, o próprio Abraão, todos esses personagens fortes da Bíblia, personagens fictícios, viu, gente? Se algum deles existiu como ser humano, eu tenho certeza que a história, na minha opinião, isso é uma opinião minha, opinião formada minha, pelo que eu já busquei, pelo que eu já pesquisei, na minha opinião, se alguns deles, ou algum deles, de fato existiu ou existiram como pessoas, eu tenho certeza que a história envolvendo acontecimentos da vida de cada um foi totalmente alterada, porque não tem como alguém fazer uma história da sua vida escrita e falar tudo que você faz e tudo que você é, não tem como. É que quando alguém lê a história de Abraão, de Davi, de Jeremias, de Isaías, de Elias, parece que alguém não para para pensar. Será que eles pensam que tudo que acontecia na vida desses caras está escrito na Bíblia? Será? Existe isso? Se você conviver 24 horas com qualquer pessoa, dormindo na mesma cama, comendo no mesmo horário, trabalhando, e você for fazer uma história escrita daquela pessoa, eu duvido se você consegue fazer tudo o que acontece na vida daquela pessoa. Até em pensamentos. Não tem como. Aí você acha que tudo que está escrito foi verdade. É? E as mentiras alteradas, você não acredita? Você não acredita? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui bem normal. Bem simples para você entender. É um exemplo simples para você entender. Presta atenção. O exemplo é esse, ó. Lá na minha cidade, na cidade onde eu cresci, cidade pequena, 20 mil habitantes. Onde eu cresci não é onde eu cresci, num lugar pequeno. 2 mil habitantes. 2 mil pessoas. Agora tem até um pouco mais, deve ter. Mas na minha época. Não tô falando dali. Na cidade onde eu fui religioso por 25 anos. 20 mil, aproximadamente. Acontecia acidente.
sempre, e acontece até hoje na pista, que a pista passa no meio. A BR-116 passa no meio. Aí acontecia acidente, às vezes, de morte, ou então acidente grave que não tinha morte. O que é que acontecia? A gente estava em casa e recebia notícia. Olha, na pista teve um acidente agora lá. Um acidente. Como foi? E a pessoa contava a história toda. Olha, o cidadão ia passando e atravessando a rua, a pista. Veio uma carreta assim, um carro assim. Tá lá todo mundo lá. E a pessoa tá morta lá. Ou então foi para o hospital. Aí tudo bem. Aí vinha outra pessoa que contava a história, que estava no mesmo lugar, que viu tudo, no mesmo horário, a história totalmente diferente. Não, foi desse jeito, foi dessa forma. Aí depois você conversava com outra pessoa que estava na hora, que viu o movimento todo e contava uma outra história. Você entendeu? Porque o ser humano é assim, sempre um vê diferente. Mas você acredita na Bíblia que é tudo igual, né? Você acredita que a história da Bíblia está certa. Você acha que se tivessem 10 pessoas sem conhecer as histórias de Isaías, de Davi, de Abraão e escrevessem algo sobre eles, iam escrever as mesmas histórias? Você acha isso? Você é muito inocente, né? Você é muito infantil, né? Pra acreditar em história escrita de livro, cara. As histórias envolvendo o que Jesus falou. Quem foi que era que estava 24 horas com Jesus para saber tudo que Jesus falou? Até lá no deserto, né? No deserto a história tá certinha, bem contada, o que aconteceu no deserto sobre Jesus e o suposto Satanás. Tá tudo escrito. Quem é que tava lá para ver isso? Para filmar, mesmo porque a tecnologia não tinha chegado ainda naquela época. De filmagem, nem de fotografia. Você tira aí pelas gravuras que fazem da imagem de Jesus, né? 1 milhão de gravuras, cada uma diferente da outra. Um cabeludo, outro de olho azul, outro de olho verde, outro de olho castanho, um sem cabelo, um de um jeito, outro de outro. E as pessoas acreditam, cara. Acreditam, por quê? Porque tá escrito, tem que acreditar. Bem-aventurados que não viram e creram. A gente tem que crer sem ver. Ah, é? Você tem que crer em tudo? Você vai passar o resto da tua vida enganado ou enganada, meu querido e minha querida. Você vai passar o resto da tua vida defendendo aquilo que nunca te defende. Se você sabe que as coisas acontecem totalmente diferente do que está dentro do livro, das páginas deste livro aqui, se você sabe disso, que o que está escrito aqui só está escrito aqui dentro, por exemplo, o Salmo 91, o suposto Salmo 91, que é usado em várias igrejas, tanto na católica como também nas evangélicas aí. Tem casa aí de evangélico aí que já deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. É, Salmo 91. Opa! Pensa num livro bom para ateu trabalhar. Livro bom, é bom. Porque aqui fala realmente a verdade. Aqui fala a verdade do dia a dia. Que aqui a verdade não tá aqui dentro. Na verdade tá no dia a dia. E por aqui a gente tira a verdade verdadeira fora disso aqui, viu? É por isso que eles dizem assim, ateu gosta da Bíblia. Se a Bíblia realmente falasse a verdade do dia a dia, não existia ateu, viu? Não existia, viu? Deixando claro. A gente estaria defendendo aqui de uma forma diferente. Quem defende isso aqui não está defendendo a verdade, está defendendo a sua fé, o que acredito, o que passaram. Mas o suposto Salmo 91 é a maior mentira de todos os tempos. Você acredita, né? Aí você acredita. Aí quando você vai conversar com um religioso desse aí, não, mas o Salmo 91 está no Velho Testamento. Isso é de forma espiritual. É de forma espiritual. Só que tem aqui um salmo que está dizendo bem-aventurado o pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito. Quem é pobre de espírito? Nós, ateus. Tá dizendo que o salmo está dizendo que nós somos bem-aventurados porque somos pobres de espírito. Porque a gente não acredita em espírito. Então, já que não existe espírito para um ateu, então um ateu é pobre de espírito. Mas a Bíblia mesmo está dizendo que a gente tem a bem-aventurança por isso. Eu vou mostrar aqui. Também este versículo aqui, viu? Daqui a pouco. O suposto Salmo 91. O Salmo 91. Aí, ó lá. Suposto Salmo 91. Salmo 91. Ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas. E aí vai.
Mas o momento aqui, na minha opinião, é o momento mais mentiroso aqui, é quando diz assim, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, ou seja, 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Puta que pariu. Desculpe. Rapaz, que coisa, moço. Rapaz, e o povo acredita. Sabe o que o povo acredita nisso aqui? Só por conta daquele versículo lá. É por conta daquele versículo que eu li para você no início. Que é esse que tá aí na tua tela. É esse que tá na tua tela aí. Bem-aventurados que não viram e creram. Quantas vezes eu questionava. Tinha coisa que eu ouvia numa pregação e disse, isso não pode ser verdade. Porque eu não vejo no dia a dia. Eu ia lá perguntar pro pastor, sobre isso, pastor. Então, tem que acreditar. Se tá na Bíblia, tem que acreditar. Tem um infeliz, o infeliz chega a dizer o seguinte, olha só. Tá escrito na Bíblia que Jonas foi engolido por um grande peixe, por uma baleia. Mas se fosse o contrário, se fosse Jonas que tivesse engolido a baleia, a gente tem que acreditar porque tá na Bíblia. Cara, que absurdo na mente de um ser humano adulto. Você chega para um desses aí e pergunta, você acredita que a serpente falou? Claro. Aí, sabe qual é outro termo mais mentiroso que engana qualquer religioso? O tempo todo, até o último dia da vida? Deus é Deus do impossível. Então, se a serpente falou, porque Deus quis que falasse, porque Deus é Deus do impossível. Ele faz qualquer coisa acontecer. Essa é a resposta que eles têm para dar. Ó, tem muita coisa que eles usam como resposta que não tem sentido com a realidade. Você chegar para um e dizer assim, você acredita que a jumenta de Balaão falou com ele? Acredito. Mas rapaz, mas isso na lei da física não tem sentido, não. Não tem como. Não dá. Os biólogos aí falam sobre animais e sabem muito bem que não tem como um jumento proferir uma palavra como nós, humanos. E aí? Não acredito, porque Deus é Deus do impossível, por que não? Você vai falar sobre o absurdo da Arca de Noé. Que é um absurdo. Um absurdo assim, é uma história mitológica, fictícia, de carochinha, as pessoas acreditam no dilúvio, né? Aquela arca ali, mais de 7 milhões, muito mais de 7 milhões de espécies de animais na arca, um casal. Ou seja, 7 milhões como um casal de cada animal. Lá, 14 milhões. Uma arcazinha, um caixotezinho, pelo tamanho que tá na Bíblia. Pode olhar lá e faz a comparação. Lá tá em côvado, compara em metros. Ia caber 14 milhões de animais. A capital de São Paulo, 12,33 milhões. Isso aqui é uma pesquisa de 2020. 12,33 milhões de habitantes. A Arca tinha mais animais do que os moradores, os habitantes da capital paulista, que é a maior capital do Brasil. Só para vocês terem uma noção. Quer ver? Mais outra pesquisa aqui. Só para ter uma noção. Ó, pesquisa calcula 8,7 milhões de número de espécies existentes de animais. Então, 8,7, a Arca de Noé teria que ter, no mínimo, 16 milhões de animais. E o povo acredita, amor. Sabe por que o povo acredita? Porque o povo acredita nesta fala aqui, que segundo eles foi o próprio Jesus que falou: bem-aventurados que não viram e creram. Vocês entenderam? Por que o ateu trabalha em cima de uma lógica do dia a dia, das coisas? Independente de crer ou não em um criador, um suposto criador, um Deus que deu início a tudo isso aqui, independente de crer ou não, porque tem gente que não consegue viver mais sem crer nisso. Não consegue, não tem como. Ele pode não participar de nenhuma igreja, de nenhum culto, pode ser contra todos os movimentos religiosos. Existem muitos assim, mas
mesmo assim ele vai continuar acreditando que há um Deus. Esse é o religioso que tem apenas uma influência religiosa na crença a um divino, a uma divindade. Mas não é um religioso praticante. Esse eu ainda relevo muito. Eu acho que esse aí ainda dá para engolir bastante aí. Porque ele acredita. Ele acredita que há. O agnóstico é aquele que, para ele, pode existir ou pode não existir. Porque é desconhecida. Então, aquele que não comunga com nenhuma religião praticante da face da terra, nenhuma, mas que acredita num Deus, num Criador, ele está perto do agnosticismo. O agnosticismo já é um passo à frente. É aquele que já é diferente. Já para ele existir ou não existir, isso não é provado ainda. Ele fica no meio. E o ateu já diz logo, sabe de uma? Não tem Deus em lugar nenhum, tudo isso é fruto de evolução, propriedades que se uniram e a vida aconteceu, tão somente até que se prove o contrário. Não descarta a possibilidade de acreditar um dia. Porém, tem que ter subejas provas. Tem que ter coisa fenomenal para um ateu deixar de ser ateu. Porque ex-ateu, eu falei sempre aqui, é igual ex-alfabetizado. Não vai existir. Uma vez alfabetizado, para você voltar a ser analfabeto, é muito difícil. Um alfabetizado coloca uma palavra escrita na frente dele para ele não ler, só se ele fechar os olhos. Ele lê até pela própria mente, porque ele aprendeu. Não tem como existir um ex-alfabetizado. Um ateu, ele é alfabetizado desta vida. Já se alfabetizou da realidade desta vida, não é mais analfabeto em questão de vida, de naturalidade. Então não vai existir um ex-ateu, deixando claro, esses supostos ex-ateus que tem na internet, na sua maioria são charlatões, é isso mesmo. Com algumas exceções, que tem uns que nunca foram ateus e acharam que eram ateus, e depois voltaram novamente para o mesmo lodo da religião e dizem que são ex-ateus. Talvez está enganado pela mente. Outros supostos ex-ateus que existem por aí são apenas pessoas que têm síndrome da rivalidade com alguém, da oposição. Ficou com ódio de alguém que tem a ideia ateísta, quem sabe até por inveja, pelo crescimento. Falou, agora não vou defender mais a mesma ideia desse cara e vou dizer que sou religioso. E tem um monte aí na internet. Não vem pra lá querer me enganar. Mas não tem credibilidade. É colocar remendo novo em tecido velho. Não vai adiantar. Pensou, você tem uma calça velha, já começa a rasgar e você enche de remendo? Isso aí só em alegoria de festa junina. Isso só vai ser aceito em alegoria de festa junina, cara. Roupa cheia de remendos. Que isso é até legal na festa junina do Nordeste. Mas o cabra passa anos defendendo a tese ateísta. Agora eu sou ex-ateu. Por quê? Porque eu tive uma experiência com Jesus. E a prova, cadê? Porque... Aí começa a falar dos ateus. Descer a ripa nos ateus. Então o ex-ateu não vai existir. Por quê? Para existir teria que ter um fato fenomenal para provar para todos os outros ateus que de fato aquilo agora é verdade. Então ateu é ateu e vai ser ateu até chegar o último dia. Eu estou muito feliz de ser ateu. Muito feliz de ser ateu. Quem quiser ser religioso e tá feliz com isso, fique na sua felicidade tranquilamente. Você tá feliz? Só contra você ser feliz. Não. Agora, acreditar sem ver, para com isso. Então quem adota este versículo na vida vai morrer enganado até o último dia da vida. Um abraço a todos, Antônio Galvão. Esse foi mais um vídeo de uma reflexão muito legal. Grato sempre de coração. Pilastra da verdade, eu fui, mas eu vou voltar. E eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.